Vamos ver qual que vai ser a surpresinha dessa vez. Olha um vídeo do JJ. Acho que é isso mesmo, hein? Ó, Resident Evil. É meio bizarro pensar que a gente passa a maior parte de nossa vida igual um rato correndo atrás de um pedaço de papel. Ou pior, hoje em dia não é nenhum papel, são pixels que formam números numa tela que Hum, representam um valor que a gente hum, simplesmente decidiu que existe. sim. Vamos fazer uma conta rápida, lembrando que eu sou péssimo Em em matemática, matemática. mas sempre vai ter alguém para me corrigir, né? Enfim, pare para pensar, um brasileiro Engraçado, né? Nós brasileiros, a gente costuma não ser muito bom em matemática. Ao mesmo tempo também, muita gente não é muito bom em matemática. Ao mesmo tempo que muita gente se destaca também, né? Essas Olimpíadas de matemática que tem, né? médio acorda, sei lá, às 6 da manhã. Ele se arrasta pra fora da cama e às 7 já tá no transporte público ou no trânsito, whatever. Trabalha geralmente das 8 até às 6, com uma hora de almoço, onde ele come correndo, assistindo um vídeo no celular pra tentar esquecer que ele tem um trabalho lixo. Vai chegar em casa ali pelas 7h30, 8 horas. E às vezes até uma pessoa que trabalha por conta vive uma rotina assim. Ela é dona do próprio negócio, dono do próprio negócio, cara. E, de certa forma, aquilo ali acabou prendendo ela. Claro, se você for de cidade pequena, você não vai ter esse problema, né? Eu tô considerando que você mora, sei lá, no foco em São Paulo da vida. Geralmente, o que a galera faz? Toma um banho, come alguma coisinha, assiste uma sériezinha e Fica no desmaia. celular. Pra repetir tudo de novo no dia seguinte. Isso de segunda a sexta e às vezes no sábado também, né? Mesmo que seja só até meio-dia. Agora Uhum, soma, das meio-dia, 1 hora, 24 horas do 2. dia, ele dormiu mais 7. Sobram 17 horas acordado, mas dessas 17, ele passou cerca de 10 a 11 horas exclusivamente dedicado ao trabalho ou ao deslocamento para o trabalho. Mais da metade da vida consciente. Você tem noção disso? Mais da metade. A gente literalmente vive para trabalhar e ganha migalha. Cara, isso é muito louco, porque tem coisas que faz parte da trajetória, do processo das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive uma vida muito difícil aqui no Brasil, entendeu? É difícil de empreender, as coisas cara, às vezes aumenta o preço da matéria-prima, aí, do produto que você faz. Você tem que aumentar, repassar para o cliente, aí diminui as vendas, aí você tem lugar para pagar da loja. Aí você tem os custos da empresa, tipo, para quem é microempreendedor tem que pagar o MEI. Doideira. Migalhas de tempo para viver de fato. Para quem é CLT de fato, você é basicamente um escravo moderno, porque antigamente o seu senhor te dava alimentação em troca do seu trabalho. Hoje em dia, você que é CLT me disse que não é a mesma coisa. Você vai olhar um terreno que os boomer ganharam em uma partida de cacheta e hoje estão vendendo por 400 mil reais e ainda culpam os jovens por não conseguirem conquistar suas próprias coisas. Cara, um Corsa do ano de 2009, você não viu errado, 2009, pode chegar a custar 30 mil reais. Você tem noção disso? Como que um trabalhador vai comprar um carro sem financiar em 300 vezes e ainda pagar o dobro do valor por conta dos juros? Quem dirá um terreno, então? Terreno é Sofrido, coisa né? de milionário hoje em dia. Aí o segredo é sair e encher a cara pra ter uma falsa impressão de liberdade. É engraçado pensar que, em paralelo a isso, os animais, que são teoricamente menos evoluídos do que a gente, estão lá vivendo a vida sem se preocupar com porra nenhuma. Essa é a verdadeira arte de ligar o foda-se, não um livrinho feito por homem pra ensinar outros homens a se comportar. Pega o exemplo de um cachorro, cara. A felicidade que esse bicho vive. Se ele dorme 12 horas por dia, as outras 12 horas ele tá cheirando coisa, comendo, brincando, tomando sol na barriga, olhando pro nada com uma paz. Ele não tem ansiedade, não se preocupa em bater meta com contas, a não ser quando o próprio ser humano tranca ele num cubículo ou prende ele, daí é diferente, né? Eu fico pensando no Sermão da Montanha, onde Jesus diz: olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Os animais são um exemplo perfeito de como viver a vida. Aí, segundo a ciência, né, eu não sei se isso aqui é Interessante. verdade, a gente vive num pontinho azul pálido que gira em torno de uma bola de fogo, que é uma entre bilhões de bolas de fogo na nossa galáxia, que é uma entre trilhões de galáxias. E o nosso planeta é um grão de poeira na garagem do cosmos. E nesse grão de poeira, nesse breve sopro de existência entre dois vazios infinitos, eu tô aqui, você tá aí, eu moro aqui, preocupado com um boleto, preocupado com um número que aparece no aplicativo. Cara, isso não é surreal pra você? Não parece que é uma realidade alternativa? Isso aqui não é uma premissa de um filme de distopia maluca. É só um dia normal numa quinta-feira hoje. Hoje é quinta-feira. Amanhã você pode pegar teu copão e ficar chapadex.
O mundo, ele é mais bonito que qualquer pintura já feita. Tem montanhas que explodem em lava lentamente, tem oceanos que brilham à noite com o plâncton bioluminescente, tem floresta onde as árvores se comunicam por uma internet de fungo subterrânea. A realidade é fantasticamente mais bizarra e interessante do que qualquer coisa que a gente já inventou. E Cara, mesmo tudo assim a gente esquisita, se né? tranca, a gente paga por um cubículo de concreto e vidro com luzes que piscam numa frequência que fode o nosso cérebro, ar-condicionado que recicla o mofo e as flatulências de geral pra digitar coisas que muitas vezes não significam absolutamente nada no grande esquema das coisas. E o nosso cérebro, esse macaco ancestral com um processador superaquecido, ele não entende. Ele não foi feito pra isso, ele foi feito pra se preocupar com um tigre dente de sabres correndo atrás dele. E depois, sei lá, comer alguma coisa, relaxar, ir lá na caverna, pegar as mulheres da caverna lá, entendeu, bicho? Ele não foi feito pro fluxo de caixa, pra notificações de e-mail, pra ansiedade constante de um futuro que nunca chega, porque o futuro é sempre um passo à frente. O passado, ele tá na sua memória. Sempre. E o futuro não existe. Por isso os índices de ansiedade explodem, porque é um estado de alerta perpétuo, sem um predador à vista. Agora pega um gato, ele passa o dia inteiro relaxando. Se ele tiver dono, ele come raçãozinho e dorme. Se não tiver, sai à noite caçar, achar confusão, miar, brigar nos telhados, comer uns ratos, depois dorme de novo. Ele existe. Só isso. Ele é. A gente se esqueceu de como simplesmente ser. A única vez que eu vejo um bichinho entrando num curto-circuito, uma prévia do que a gente sente diariamente é quando você leva ele no pet shop. Um ambiente artificial, cheio de cheiros químicos, onde ele é arrancado do chão que ele conhece, colocado numa mesa de aço de inox e tem que esperar a sua vez enquanto os outros bichos, igualmente estressados, latem. É um caos Cara, aquele barulho de secador e aquele cheiro. Tipo, ele tá descrevendo aqui, assim, tem esse lado ruim, né, dos animais no veterinário. Só que também é bom, né, pô, tomar um banhozinho ali, de boa, quentinho. Não, tipo, não nem é só ruim, não. Sei lá, acho que é melhor pro dono, né? De perfume horripilante, cara, daqueles poodle, sabe? Que as mulheres andam no colo. Aí os olhinhos dele ficam arregalados, né? Ele fica tremendo, ele não entende por que caralhos ele tá ali trancado esperando um banho que ele não pediu pra ficar cheirando a coco e baunilha, fragrâncias que não existem na natureza do lobo, que ele um dia foi, ou sei lá, que ele tem parentesco. Eu realmente não entendo esse assunto. Hoje, quando você recebe seu salário, olha bem, a empresa ela não te dá um envelope com notas mais. Ela aperta um botão, números mudam numa base de dados em algum servidor, você vê um número maior na tela do banco, e aí você gosta, neurônio ativado, né? Você também não entrega papel moeda. Você encosta um cartão ou um relógio numa máquina e um sinal de rádio viaja. Números dançam de um banco de dados para outro. Você não tocou em nada, você não viu nada, você só trocou 45 horas da sua vida, da sua única existência nesse universo, por uma dança de elétrons. E jura que isso é sentido. E o que me quebra de verdade. Não, mas, cara, essa tecnologia é normal, as coisas vão evoluindo. Antigamente o pessoal, ele tá falando. Eu tô entendendo o que o JJ tá falando, tá querendo dizer. Eu acho que eu tô entendendo, né? Ele tá falando baseado na nossa realidade. Até nossa realidade de anos atrás. Antes, quando ia pagar, o chefe pegava o dinheiro e pagava o funcionário, pagava o colaborador. Hoje, tipo, tudo não paga mais dinheiro físico, assim. Poucos casos, né? É muito mais Pix e eu falo até transferência bancária, mas não, é muito mais Pix do que dinheiro em nota. Mas antigamente você trabalhava para você ter um prato de comida, ou você trabalhava em troca de comida mesmo, né? Um saco de alguma coisa, farinha, arroz, feijão. Então é normal, mudou disso aí para notas, né? A moeda mesmo. Depois trocou para transferência bancária, né? Conta corrente, agora é Pix, entendeu? E foi, acho que é evolução. Evolução é normal, entendeu? Tipo, o salário, ele tem o mesmo sentido e significado que antes, só que ele mudou de forma, né? Antes era dinheiro físico que você pode sacar no banco, né? Mas ele continua tendo o mesmo sentido. A verdade é que a gente trata esse sistema como se fosse um RPG mal balanceado, onde o grind é obrigatório e as recompensas são puramente cosméticas. Antigamente pensava-se que quem trabalhava na roça padeceria mais cedo, mas hoje a gente sabe que quem fica sentado no escritório fica muito mais lascado Cansado da complexidade. bem antes, porque a gente sacrifica a nossa carcaça física, destrói a nossa coluna em cadeiras de escritórios que prometem ergonomia, mas se acaba com uma escoliose, e frita as retinas olhando para a luz
azul até as 2 da manhã, tudo para acumular esses pontos digitais que a gente chama de patrimônio. Novamente, será que o seu cérebro vai entender isso e vai Assim, no caso, eu não sei se o cérebro vai entender. Não, acho que talvez entende. Porque o prazer, ele é prazer, né? Vamos dizer assim. Mas. Espero que ele traga respostas, né? Porque é interessante, a gente traz perguntas, traz questionamentos, mas é importante trazer, tipo, um, uma solução, entendeu? Um, um outro caminho, entendeu? Uma forma diferente de fazer o que a gente tá fazendo, uma forma diferente, uma forma de melhorar as coisas, entendeu? ser feliz com esses pontos? Isso é natural para ele? Se um alienígena que vivesse uma vida perfeita descesse aqui hoje e visse um cara de terno chorando porque um gráfico de linha vermelha caiu 2 milímetros na tela, ele ia achar que a gente é a espécie mais burra da galáxia. Provavelmente se eles são evoluídos, eles Não, mas é porque eles não entendem, né? É porque eles não entender. Mas porque devem viver da aquilo ali é dinheiro, né? Tipo, tem valor, é dinheiro. E com aquilo ali que o cara paga as contas dele e consegue fazer as coisas que ele precisa fazer. mesma forma, né? Mas vamos dizer um alienígena que vive feliz numa fazenda lá num planeta da puta que pariu. Ele ia ver que a gente tem tecnologia pra alimentar todo mundo, a gente tem o recurso pra isso, mas prefere deixar pessoas passando fome porque elas não têm os créditos virtuais necessários pra acessar a comida que já existe. E o mais irônico é que as Cara, isso é muito interessante, esse assunto da pobreza no mundo. Tipo, a pobreza que atinge o Brasil é diferente da pobreza que atinge, tipo, outros países, né? De outros continentes. pessoas se orgulham dessa corrida dos ratos. Se você quer ser um índio aí, ou uma pessoa de uma tribo, ou um fazendeiro que só quer existir, olhar pro céu e não fazer nada produtivo por um dia, você é visto como um degenerado, um peso morto pra sociedade. Mas o cara que trabalha 14 horas por dia, não vê os filhos crescerem, desenvolve uma gastrite nervosa e vive à base de energético pra conseguir comprar um carro que ele só usa pra ir trabalhar, esse cara é o herói, é o exemplo de sucesso. Mas eu sou obrigado a fazer isso, eu tenho filhos pra criar, não sei o que. Pois é, meu amigo, aí já não é problema meu, né? Eu já comprei meu sítiozinho ali, daqui uns anos eu irei me isolar nas montanhas. Quem se trancou na Matrix por conta própria, com filhos e contas, sem ter condição pra isso, provavelmente nunca vai sair do sistema. E o pior, ensinar os filhos a fazerem o mesmo. Eu quero que você entenda que viver sem correr atrás do dinheiro é um luxo. Digamos que 1% da população vai conseguir. Ou ela faz do dinheiro seu escravo, ou compra um sítio, alguma coisa e torna ele autossustentável. Eu tô falando isso Aham. porque vai ter muito comentário falando que esse é um estilo de vida impossível pra 99% das pessoas, que você vai precisar de dinheiro pra um sítio, ou seja, você vai ter que estar no sistema, e é óbvio, eu concordo Tem que ter muita organização, né, pra sair da pobreza. Organização, dedicação, foco. com isso. Boa sorte pra você, meu amigo. Eu mesmo ainda tô correndo na rodinha dos ratos como você, só que eu tenho a sorte de trabalhar com a internet. Mas a gente age, e eu me Aham. incluo nisso, como se tivesse um New Game Plus esperando por nós, como Isso, e o fato de trabalhar na internet, cara, uma baita oportunidade de você conseguir ter. Às vezes você vai passar muito tempo trabalhando dentro de casa, só que não tem o desgaste, o transporte, tipo assim, você consegue ter mais tempo pra dedicar ao seu trabalho, entendeu? E alavancar, ganhar mais dinheiro, entendeu? Ficar mais confortável e depois você pode começar a passar funções que você faz pra outras pessoas fazer. Aí você vai passar a ter tempo, entendeu? se pudéssemos levar nossos investimentos pro túmulo, quando na verdade o universo tá pouco se lixando pro seu score do Serasa se você tá devendo ou não. Uma explosão solar um pouquinho mais forte poderia afetar todos os servidores do planeta e transformar sua fortuna inteira em um erro de conexão 404 em questão de, segundos. E nesse meio tempo a gente perde a única coisa que é realmente finita e que não dá pra recuperar com um Pix. Cada segundo que você gasta se estressando porque não tem o modelo de celular mais novo ou porque sua conta tá no vermelho é um segundo da existência cósmica que evaporou pra alimentar uma máquina que não sente nada por você. É o maior golpe da história da humanidade, um esquema de pirâmide existencial onde o topo é um vazio completo e a base é todo mundo tentando desesperadamente não ser o próximo a ser descartado. É uma situação absolutamente intancável e se a gente não parar de levar esse jogo tão a sério, a gente vai chegar no final da nossa vida e perceber que fomos apenas figurantes em um simulador de contabilidade muito mal programado e que nem existe. E a cereja no topo desse bolo de estrume é que somos a única espécie desse planeta inteiro que paga pra viver. É uma lógica absolutamente nonsense. Você nasce sem pedir em um planeta que tecnicamente pertence a todo mundo e a ninguém ao mesmo tempo. Cara, não, assim, parece que eu tô discordando de tudo que o JJ tá falando aqui, né? Mas eu estou falando do meu ponto de vista. Tipo, isso é verdade. Tem esse lado de a gente pagar pra viver e tal. Só que ao mesmo tempo também pensa só, tipo, antigamente o pessoal, eles morriam por nada, entendeu? Eles não tinham recurso, não tinham o conhecimento, entendeu? Tipo, a gente já vive numa sociedade
mais evoluída, com mais tecnologia, com medicação, já, já tem o sentido, a estrutura de casa, entendeu? O conceito de casa, o conceito de família. Tipo, várias paradas que antigamente não tinha, entendeu? Principalmente medicação. O pessoal morria por pouca coisa, não tinha remédio, não tinha injeção, entendeu? Alimento, a gente não sabia como conservar alimento. Então, a sociedade foi evoluindo e o pessoal que, que queria viver uma vida melhor pensou, pô, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Aí os caras começaram a falar, vou fornecer energia, vou produzir energia aqui de alguma forma e vender essa energia. A água, vou pensar numa forma que é de pegar a água e levar para as casas, né? Então, o alimento, o arroz, a gente não precisa mais ir lá colher no campo o arroz. Já compra no supermercado. Então, assim, a gente paga, mas a gente vive uma vida mais confortável, né? Porque tem pessoas trabalhando para isso acontecer. Entendeu? Então, eu não acho que seja. É verdade, mas também tem os benefícios disso hoje em dia. Mas em 5 minutos já tem um monte de documentos e uma dívida invisível com o sistema só por você estar vivo aí respirando. Se uma árvore precisasse pagar aluguel pelo solo onde ela cresce, a floresta amazônica já teria sido despejada há muito tempo. Mas a gente aceita isso como se fosse a lei máxima do universo. A gente olha para um pássaro fazendo um ninho e pensa, olha que bichinho primitivo, olha que bichinho burro. Enquanto a gente passa 30 anos pagando um financiamento para ter um cubículo de concreto onde a gente mal consegue esticar as pernas sem bater o joelho na cômoda. É uma situação bizarra. E o mais engraçado ou triste, dependendo do quanto você já desistiu da vida, é ver como a gente se tornou escravo de algo que nem conseguimos tocar. Antigamente, pelo menos, o cara tinha lá umas moedinhas de ouro bonita, olha só, coisa legal, umas notas de papel pra os funkeiros tentar lá, umas moedinhas fazendo barulho no bolso. E agora? Agora, sua vida inteira, o seu esforço, suas noites sem dormir, seu estresse crônico estão resumidos em um sinal de mais ou menos um aplicativo de banco que demora 3 mil. Cara, esse negócio de todo mundo mora no apartamento num cubículo é ruim, né? Eu não sei, tipo, antigamente era mais fácil você comprar terreno, casa, né? Hoje em dia tá mais difícil de conseguir, mais caro, né? A gente já viveu outro contexto. É um negócio muito louco, porque antigamente, tipo, provavelmente você deve escutar seus pais falando que eles passavam fome, que eles comia farinha com capim, brincando, mas assim, que eles comia o que tinha ali, entendeu? Só que era mais fácil de conseguir terreno, conseguir casa, essas coisas, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa passar fome assim é mais. Todo respeito, eu acho mais difícil, entendeu? E. Só que tá mais difícil de conseguir casa, entendeu? Então é uma dualidade. Aí, por exemplo, esse apartamento pequeno é uma oportunidade da pessoa conseguir um imóvel. Só que tá mais difícil. Só que tá mais acessível o dinheiro. Tá mais acessível o dinheiro, tá mais fácil de você conseguir renda, né? Tá mais fácil hoje. Só que tá mais difícil de conseguir um imóvel. Então, tipo assim, desbalanceou. Antigamente era o contrário. Era mais difícil você conseguir renda, porque tinha menos profissões do que tem hoje. Claro que as profissões foram mudando também. Tem profissão que acabou, acabou uma profissão e surgiu uma outra. Só que foram surgindo mais profissões ao longo do tempo. Hoje em dia, creio eu, que tem mais profissões hoje do que tinha há 50, 60, 70 anos atrás. Minuto pra carregar, porque o servidor é uma porcaria. Nessa é o banco. Enquanto você tá aí tendo um princípio de infarto porque o preço da gasolina subiu 2 centavos, ou porque seu investimento em foto de macaco digital desvalorizou, o universo continua lá fora sendo um vácuo infinito e aterrorizante que não dá a mínima pro seu score de crédito. Existem estrelas explodindo agora mesmo Mas o universo não é uma coisa viva, né? Ou tem alguma teoria que diz que ele é vivo? que liberam mais energia do que a humanidade inteira vai produzir em toda a sua história. E a gente tá aqui, no escritório com cheiro de café requentado e carpete mofado, discutindo planilha do Excel. Eu tenho um pouco de trauma com o Excel, em particular, porque tinha aula de informática na minha escola e a professora uma vez me humilhou na frente da sala inteira por conta de um exercício do Excel que eu não tinha feito. Então é mais um trauminha infantil pessoal, não dê bola pra isso aqui. Mesmo assim, professora, o Excel é só um monte de pixel na tua tela, vamos pro meio do mato. É uma desconexão total com a... Ei, ô, JJ, vamos fazer uma trilha, cara. Fazer uma trilha, onde é que você é? Onde é que você é? Vamos marcar aí uma trilha. Eu sou de BH. Vai fazer uma trilhinha. Só você contactar aí que nós fazemos uma trilha. Demorou? Aí eu vou chamar uns amigos meus e nós
Vai fazendo trilha, cara, é maneiro, velho. Trilha é muito da hora de fazer, já que você quer ir pro meio do mato, fazendo trilha. A gente faz uma rota lá, faz uma lista dos trem que precisa levar pra comer. E também de tipo de roupa, repelente, powerbank, água, né? Esse tipo de coisa que precisa levar pra trilha. Isso é muito legal. Chama aí Atividade pra nós biológica, o seu fazer. cérebro foi feito para caçar mamute e coletar frutas, não para entender por que o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros. É por isso que todo mundo tá à base de remédio e terapia. A gente criou um ambiente que é o equivalente humano de um aquário sujo e pequeno demais pro peixe. O peixe fica nadando em círculos, assim, um pro lado pro outro, até perder o juízo. A gente fica rolando o feed do Instagram vendo pessoas fingindo que são felizes com esses mesmos papéis coloridos, enquanto o relógio da nossa vida. Assim, tem gente que finge, né? Mas tem gente que realmente tá feliz, né? Nem todo mundo que tá lá finge. Pode ter muita gente que finge, mas nem todo mundo que tá lá finge, entendeu? Não para de correr. É um esquema de pirâmide cósmico onde o prêmio final é você perceber tarde demais que trocou os melhores anos da sua saúde por números que nem existem fisicamente. Para muita gente, a única resposta é dobrar a aposta, trabalhar mais, tomar mais energético e torcer para que o infarto seja leve, mas pro meu caso, a solução para isso foi um projeto futuro que parece ser a única coisa minimamente sã nesse hospício. Deixa eu te contar o que eu. Tudo pro espaço e construir um sítio autossustentável. É um plano de fuga definitivo. A ideia de ter um pedaço de terra onde você planta o que come, colhe a própria água e não depende de um servidor na Califórnia para saber se vai ter jantar é o ápice da liberdade. É claro que eu Vai vou ter usar o jantar. sistema a meu favor, por exemplo, ganhar um dinheirinho aqui e ali no YouTube, ter um carro em massa, construir uma maldita taverna do Skyrim, porque não sei, eu tenho um sítio, então por que não vou construir uma igualzinha essa aqui, ó? É sério, isso aqui é um projeto real, tá? Vou construir uma taverna do Skyrim pra mim tomar uma. Ano que vem eu dou início nele e vou filmar tudo aqui pra vocês. Mas isso aqui é mais uma loucura minha que tá me prendendo a Matrix, né? Ah, mas tem muito problema na roça. Com certeza você vai estar preocupado se sua horta tá recebendo sol ou se seu sistema de energia solar tá carregando as baterias. Mas é um problema bom de resolver. É tipo um puzzle que você se sente bem depois de terminar. Um estresse real, físico, honesto, e não essa simulação de estresse que a gente vive hoje. No sítio você trabalha, você vê o resultado na sua frente. Não é um número mudando numa tela. É uma planta crescendo, uma estrutura que você mesmo levantou com as mãos. E você saindo da posição de refém desses pixels mentirosos e voltando a ser um animal funcional na Terra. Deve ser muito bom. Dá trabalho, não é um passeio no parque, o sol queima, suas mãos vão parecer lixa, mas é um trabalho que te devolve a dignidade que o escritório roubou. Quando você tem sua própria comida e sua Nossa, própria energia, interessante. o preço do dólar ou a crise política da semana se tornam ruídos de fundo irrelevantes. Você para de ser uma engrenagem e volta a ser o dono do seu tempo, que é a única moeda que o universo realmente reconhece. Então, enquanto o resto do mundo vai estar lá preocupado, tendo um Cheiro de colapso manga, tem nervoso porque manga o aqui sinal do de lado. 5G caiu, ou porque o banco tá cobrando uma taxa abusiva, você vai estar lá no seu canto, vivendo como um animal em paz, sem precisar de perfume de pet shop e sem essa necessidade doentia de provar valor para um algoritmo. No fim, no ponto de vista ateísta, se o universo é esse vácuo infinito que a gente é só um acidente biológico num ponto azul, a coisa mais inteligente que você pode fazer é garantir que o tempo que te resta seja gasto com o pé no chão, longe das luzes fluorescentes e o mais próximo possível da única coisa que é real, a natureza e sua própria liberdade. E já se Deus existe, você acredita nele assim como eu, ele literalmente te manda imitar os pássaros e não andar ansioso com o futuro. Então, nos dois lados, tanto do ponto de vista ateu quanto religioso, digamos assim, o ponto de vista de se isolar no mato faz sentido. Se tu quer ficar aqui nessa porcaria, boa sorte. Eu tô vazando. Mas aí você vai pra onde? Um pedaço de papel que motiva o ratão a postar vídeo e não morrer de fome. Cartão recusado do psicólogo. Ah, tá. Fala que o cara. Principalmente como JJ mistura terror com um choque de realidade. Essa terra de gigantes que troca vidas por diamantes. Quem é que falou isso? Pedaço de papel que falta quando o JJ tá off.